Glória a Deus, aleluia. Estamos alegres porque até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido. Ele tem sido Deus em nossas vidas. Amém? Hoje estamos aqui reunidos para cultuarmos o Senhor, aprendendo um pouco de Deus em mais um culto de ensinamento, mais um culto de doutrina, onde temos a certeza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se faz presente em nosso meio. Porque a Bíblia diz, onde estão 2 ou 3 reunidos em o nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente. E aqui hoje não é diferente, nós temos mais que 2 pessoas. Por isso a palavra do Senhor está se cumprindo. Amém? Vamos nos colocar de pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, graças te damos por esta grande oportunidade, Senhor, de podermos estar aqui na tua casa para cultuar, bendizer e exaltar o teu bendito nome, Senhor. Fala conosco nesta noite, usa-nos como instrumento afiado em tuas mãos, Senhor. Salva, cura, liberta, manifesta a tua graça no meio da tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos assentar e a irmã Iraci está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Cumprimento a todos que conhecem o Senhor. Amém. A paz do Senhor. Vamos louvar o menino. Vamos louvar o menino dos céus. Glória a Deus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é que não levamos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amor. Glória a Deus, aleluia. Cristo provas nos mostrou, quando para levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa
canção. Aleluia, louvado seja o nome. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o hino. Glória a Deus. 244. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu louvo, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus, aleluia. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu louvo, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor que confia em Deus, mas real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus, aleluia. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos também louvar o hino 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o que o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber honras como galardão. Glória a Deus, aleluia. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é. As promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, as combater até vencer. Ora os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui
e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber além como galardão. Glória a Deus, Se alguém aleluia. cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, vimos a Jesus cantar, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber auréis como galardão. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus Santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Amados, eu convido a todos que venham abrir vossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, e convido a igreja que venha se colocar de pé para meditarmos, para lermos a bendita palavra do Senhor. Estaremos fazendo aqui a leitura de costume, onde cada um estará lendo um versículo. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. O título nos diz assim: os pecados da língua e o dever de refreá-la. O versículo 1 nos diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o povo. Ora, nós fomos feitos nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu povo. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua do pequeno órgão se trava de grandes coisas. Veja como a folha põe e traz tão grande a selva. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade a que está posta entre os nossos dedos, e contamina todo o povo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo Deus. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhuma dos homens é capaz de tomar. É mal e contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar que é doce e que é amargo? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira frutos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Eterno Deus de bondade, de misericórdia,
a tua palavra lida nesta noite, Senhor, aleluias, venha fazer a tua vontade sobre o nosso viver, Pai. Fala conosco, usa-nos, Senhor, nesta noite. Abençoa a tua igreja, dá sabedoria para o teu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos assentar. Amados, nesta noite, o Senhor tem nos dado um tema que nos diz assim, a língua. Então o Senhor vai nos ensinar a respeito desse órgão muscular situado na cavidade bucal. Sabe para que ela serve? Ela serve para falar, para a fala. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque as pessoas, se não têm uma língua, com certeza só irá sair algum barulho dos seus lábios, da sua boca, mas sem interpretação, sem significado nenhum. A língua, esse pequeno órgão colocado em nossa cavidade bucal, ela transmite a fala legivelmente e assim a compreensão por todos e em todo o mundo. Obviamente que cada país tem um linguajar diferente, não é verdade? Mas o que nós queremos aprender? Nós queremos aprender o seguinte, que existem as más línguas e existem as boas línguas. É verdade? Umas trabalham para o engrandecimento do reino de Deus e outras, ao contrário, trabalham para o reino das trevas. Ou seja, enquanto tem algumas línguas que estão trabalhando para que o nome do Senhor Jesus, para que o nome de Deus venha a ser exaltado e glorificado, há outras línguas que estão glorificando e dando lugar para serem usadas por Satanás. E é isto que nós vamos aprender hoje. Hoje nós iremos descobrir a diferença desses dois tipos de língua. Amém? E eu vou precisar da ajuda da igreja para que venha identificar os versículos, para que este estudo fique mais ilustrado, para que esse estudo ele fique mais entendido, para que nós venhamos colocar em prática em nossas vidas. Não somente ser ouvintes, mas ouvintes e praticantes da bendita palavra do Senhor, assim como Ele tem nos ensinado. Alguém, por gentileza, vá lá para Provérbios, capítulo 10, e o versículo 31, e aguarde. Nós vamos falar logo de início a respeito da pior língua, a má língua. Ela é má porque ela só profere maldade. A má língua, ela fala constantemente coisas erradas. Uma pessoa que se deixa a sua língua ser usada por coisas erradas, essa pessoa em todo o seu conteúdo é errado. Em toda a sua concupiscência, em toda a sua ideologia, é uma pessoa totalmente errada. Porque através da língua que profere coisas erradas, todo ser se torna errado. Como nós lemos aqui no texto introdutório. Veja o que diz para nós aí Provérbios capítulo 10 e o versículo 31. Quem encontrou, por gentileza, leia para nós. A boca do justo produz sabedoria e ignorância, mas a língua da perversidade será desarraigada. A língua da perversidade será desarraigada. Ela só fala coisas erradas, falam mal das pessoas, ela completamente induz as pessoas a praticarem o mal, chateiam as pessoas, trazem inimizade, ela não consegue, hipótese nenhuma, transmitir bondade. Na língua dela só sai perversidade. Observe os homens ímpios
dos últimos tempos, que a partir do seu falar, nós podemos observar que ele fala só coisas erradas, pois a sua língua só profere palavras de baixo calão. A sua língua só leva sugestões de palavrão. São homens que nem no momento da sua vida tiveram educação no seu berço e nem então na sua maturidade tiveram conhecimento da ética e não tiveram e não têm compromisso com Deus. E as suas línguas completamente são usadas por Satanás. A igreja não pode dar lugar para Satanás usar esse pequeno membro, a nossa língua, para proferirmos coisas erradas. Porque nós, a igreja do Senhor, devemos falar a verdade, como a Bíblia ensina. Sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Mas o homem que tem a língua errada, que fala coisas erradas, este homem, ele não tem temor de Deus. Ele está caminhando para amanhã ou depois sofrer as consequências da sua língua. Quantas pessoas em seus trabalhos, em sua vida cotidiana não têm sofrido prejuízos por ter proferido palavras que não puderam voltar atrás, que não puderam corrigir. Por isso nós devemos vigiar o que nós estamos falando. Nós devemos vigiar no momento que vamos proferir uma palavra a outra pessoa, para não falarmos engano. Porque o Senhor quer que a sua igreja fale o que é claro, fale o que é correto, fale o que traz edificação para o nome do Senhor. Amém? Então, a má língua, ela fala coisas erradas. Veja aqui também. A má língua, ela fala mentira, e a mentira tem um dizer popular que tem pernas curtas. Veja para nós Provérbios 21, capítulo 6. A mentira tem perna curta, e a má língua, ela profere a mentira. A mentira que, se brincar, pode gerar uma contenda muito grande, que pode levar até outras pessoas à morte. A Bíblia diz que o mentiroso, ele não vai herdar o reino dos céus, que o Senhor Jesus Cristo preparou para aqueles que o têm recebido como Senhor em sua vida. Leia para nós Provérbios, capítulo 21, e o versículo 6, por favor. Trabalhar por adquirir tesouro por causa é vaidade das contas. Amém? Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa. Tem pessoas que mentem para vir adquirir riqueza, para vir adquirir respeito, para vir adquirir poder. Pessoas constantemente dando a sua língua para Satanás para proferir mentiras. Quantas amizades, quantos casamentos rompidos por causa da mentira, por causa da pessoa que tem dado lugar para Satanás e tem inventado mentira. Muitas amizades que foram feitas na adolescência, na juventude, hoje estão separados, porque o mentiroso entrou no meio e procurou semear a mentira, a contenda. E as pessoas não puderam observar e não viram que isso se tratava de obra de Satanás e cortaram a amizade. Quantos casais não se separaram e seus filhos estão aí hoje sofrendo as consequências de um mentiroso? Uma pessoa que trouxe uma mentira para dentro da casa, para a vida do casal, e os filhos têm praticado, têm sofrido as consequências. A igreja tem que ser diferente. A igreja não pode proferir a mentira, porque a mentira é do diabo.
O diabo, desde o princípio, ele vive mentindo. Ele tentou enganar a Deus. Enganou Eva no jardim do Éden, para que Eva e Adão viessem pecar e saísse da presença de Deus. O diabo, ele não brinca de ser diabo. E a pessoa que dá lugar para ser usado pelo diabo se torna filho do diabo. E aí passa a sua vida a praticar coisas erradas, mentiras constantemente, trazendo divisão nas famílias, trazendo separação nas amizades, fazendo pessoas sofrerem, fazendo pessoas se magoarem. Leia para nós, já leu, né? Procurem para nós Provérbios 26 e o versículo 28. Temos que entender que o Senhor, Ele examina mais o nosso coração que as nossas ações. O Senhor sabe quem é mentiroso e quem não é mentiroso. A Bíblia diz que outra vez veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E o mentiroso, ele não serve a Deus. Ele serve a Satanás, ele serve ao seu ventre, ele serve ao seu bel prazer. Cuidado com o homem mentiroso. Cuidado com este homem, porque ele é maligno. Ele pode fazer você praticar algo que não tem volta. A mentira, ela é considerada como uma bala que é atirada de um revólver. Essa bala, ela só vai parar quando ela atingir o alvo que foi destinado. Ela só vai parar quando ela atingir o local, o objetivo que o atirador a enviou. A mentira, depois de proferida na mesma situação, ela só vai parar depois que ela atingir o propósito do mentiroso. Por isso nós devemos vigiar. Devemos pedir graça a Deus para que venha nos afastar de todo homem mentiroso, porque ele é perigoso, ele é um instrumento na mão de Satanás. Amém? A língua má também, ela odeia a verdade dita por alguém. Ela é tão má que se você se encontrar com uma pessoa que tem a língua má, e você falar para ela a verdade, ela vai procurar de toda maneira te destruir. Ela vai procurar de toda maneira se vingar. Porque ela não aceita a verdade. Porque ela é má, ela é maldosa. Provérbios 26 e o versículo 28, quem encontrou, leia para nós. A minha tradução diz assim: a língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Ou seja, a língua falsa, a língua mentirosa, ela vai aborrecer quem falou dela. Se você, porventura, encontrar um mentiroso por aí, e chegar nele e falar: olha, sujeito, você é mentiroso, e eu não quero comunhão com você, e eu não quero amizade com você. Essa pessoa, mediante a Bíblia está falando, como a Bíblia está falando, ela vai procurar te ferir. Ela vai inventar uma mentira no círculo que você faz parte, para que venha lhe ferir o íntimo. Ela não está preocupada com a consequência da sua vida. Simplesmente ela não admite a verdade. Ela não admite ser repreendida. A pessoa mentirosa, ela é perigosa. Ela é má. Ela não pesa situação nenhuma. Por isso, quando formos falar a verdade de um mentiroso,
Vamos pedir graça a Deus. Há uma música aí no mundo, há muito tempo atrás, que alguém cantava, um sambista, e dizia que no velório, o dedo duro do caguete apontava para ele. O caguete é da mesma maneira mentiroso. Ele inventa uma mentira e aponta o dedo. Ele quer ver a ruína daquela pessoa. Ele quer ver aquela pessoa destruída. Porque para ele é o seguinte: ou ela faz parte do meu time, ou no outro time ela não joga, porque eu vou destruir. Há muitas pessoas magoadas neste mundo. Nós precisamos orar, pedir graça a Deus, pedir que o Senhor Espírito Santo trabalhe no coração dessas pessoas que estão magoadas, porque um dia o mentiroso a machucou profundamente. E ela se sentiu tão magoada que saiu da presença de Deus, que perdeu até o ânimo de viver. Então nós temos que orar por essas pessoas, nós temos que interceder, para que o bálsamo do Senhor seja derramado nessa cicatriz, nessa ferida, e ela venha cicatrizar. O mal que se intenta aos outros, a Bíblia diz, ele vai voltar para você. O mentiroso, ele persegue, ele fere, mas a Bíblia diz que ele vai sofrer as sanções, que ele vai sofrer as consequências mais cedo ou mais tarde. Porque a Bíblia diz que a mentira tem pernas curtas. Não é verdade? Então, amados, cuidado com o homem mentiroso. Este homem é perigoso. Este homem maligno. Ele está sendo um instrumento de Satanás. Quando eu falo homem, estou generalizando. Homem, mulher, jovens, adolescentes que praticam a mentira, não estão fazendo parte do time de Deus. Estão jogando no time de Satanás. A má língua, ela também é descontrolada. E ela causa muitos males, como nós falamos aqui. Tiago, capítulo 1 e o versículo 26. Leia para nós aí, na leitura introdutória. Tiago, capítulo 1 e o versículo 26, na leitura inicial. Para nós entendermos que uma língua descontrolada, ela vai trazer muitos danos. Ela vai praticar muitos males. Tiago, capítulo 1 e o versículo 26. Leia para nós. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é própria. Veja bem que a língua descontrolada, ela é uma língua que difama. Ela é uma língua que ela não para nem um pouquinho para pensar na pessoa que ela está difamando. Tiago diz, se alguém, veja bem, nós estamos num país que é conhecido como um país religioso. É um país que tem diversas religiões. Ou seja, uma boa quantidade, podemos dizer 90% do Brasil é religioso. Cada um tem o seu credo. Cada pessoa tem o seu credo. Tem a sua comunidade. A sua maneira de unir e adorar a Deus. Obviamente, uns estão erroneamente. Outros procurando se acertar. Outros, mediante a Bíblia, estão no caminho certo. Mas é um país religioso. E Tiago direciona essa palavra aos religiosos. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, se a pessoa se diz ser um religioso e ela não consegue controlar a sua língua,
dentro da sua boca, ela é uma pessoa mentirosa, ela não é religiosa nada, ela não conhece nada de Deus, ela não conhece nada da palavra, ela é uma pessoa que tem uma língua descontrolada, ela fala do vizinho da esquerda, ela fala do vizinho da direita, ela fala do vizinho dos fundos, dos vizinhos da frente, ela fala do colega de trabalho, ela fala do pai, ela fala da mãe, ela fala do filho, ela fala de Deus, porque a língua dela é descontrolada. Ela chega até mesmo a falar mal dela. E a Bíblia diz que a religião dessa pessoa aí, fofoqueira, essa pessoa que fala demais, é uma religião vã, sem conteúdo, sem base nenhuma. Por isso que nós temos que tomar cuidado no que nós falamos, de quem nós falamos. Cuidado, porque as pessoas da língua descontrolada estão soltas por este mundão aí e estão difamando famílias, pessoas idôneas, para agradar os seus egos, para agradar as suas vontades. Pessoas manipuladas pelo príncipe deste mundo. Pessoas manipuladas por Satanás. Devemos pedir a Deus que Ele venha nos dar discernimento. Que o Senhor venha mostrar para nós quem são essas pessoas que não conseguem segurar a sua língua dentro da sua boca. E não devemos nos associar com essas pessoas, se unir para falar mal uns dos outros. Porque senão nós iremos sofrer as consequências, como a Bíblia nos ensina. A má língua também, ela é uma língua vazia. Ela não tem conteúdo. Primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 18. Veja que a pessoa da má língua, ela não tem conteúdo que traz enriquecimento. Ela não tem conteúdo que traz nada de bom. O conteúdo dela é zero abaixo de zero. Só sai besteira em cima de besteira. Coisas que não servem de conselho para ninguém. Quem encontrou, leia para nós. 1 João, capítulo 3, o versículo 18. Deus tem que história e a gente falava e a gente mas por obra Não amemos de palavra nem de língua. Veja bem, aí está direcionando, porque João está falando, ele está direcionando as pessoas que não têm conteúdo em sua língua. As pessoas que falam as coisas sem compromisso, falam as coisas sem conhecimento. É como um papagaio. Ouviu alguém falar e repete, até aumentando a situação das coisas. Algo que era de bom, na língua desses sujeitos sem conteúdo, se torna coisa ruim. É uma língua que não tem compromisso com a verdade. É uma língua que não tem o conhecimento do que é de Deus. Por isso João está exortando, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato, atitude, obra e de verdade. Devemos agir, não falar, porque a pessoa que fala e não tem compromisso é uma pessoa sem conteúdo. Uma pessoa que até o animal mais bruto da terra tem mais valor do que ele. Porque é irracional. Ele é racional, mas tem uma língua vazia, uma língua descontrolada. Então, esses aí são os apetrechos da língua má. Esses aí são o conteúdo que nós podemos ver dentro de uma má língua.
É fácil você localizar essas pessoas no seu dia a dia. Quando você encontrar com um sujeito, uma sujeita, numa situação dessa, certo? Com a língua vazia, sem conteúdo, descontrolada, odiando a verdade, que só vive falando mentira e coisas erradas, cuidado, não se associe a eles. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos a tudo que acontece aqui na terra. E aquele dia que nós tivermos de se apresentar diante de Deus, nós teremos que prestar conta. Agora Deus é misericórdia. Naquele grande dia o Senhor será juiz. E juiz não dá trégua. O que tem de ser feito diante do juiz vai ser feito. As consequências vão vir. Por isso, vamos vigiar, vamos tomar cuidado. E que dos nossos lábios, que a nossa língua não venha usar essas artimanhas que Satanás deu para essas pessoas de má língua para praticarmos. Vamos agora falar, então, igreja, a respeito da boa língua. Essa é boa, da igreja. A igreja ela tem que usar a boa língua. Ela tem que estar constantemente com uma língua discípula, uma língua abençoada, um linguajar impecável, um linguajar aonde a imoralidade não impera. Amém? Provérbios capítulo 15, o versículo 2. A boa língua deve transmitir sabedoria. Veja, né? Que diferença. A má língua, ela é vazia e não tem conteúdo. A boa língua, ela tem que transmitir sabedoria. Provérbios capítulo 15, versículo 2, achou? Leia para nós a parte A. A língua dos sábios adorna o conhecimento. Amém. A língua dos sábios adorna o conhecimento. Ela busca o conhecimento. Ela se alimenta do conhecimento. Porque ela sente o desejo de proferir coisas que tragam edificação. Palavras que tragam paz, sossego, amizade, amor. Por isso que a boa língua, ela transmite a sabedoria. A pessoa que tem uma boa língua, todo mundo gosta dela. Só quem não gosta dela é as das más línguas. Mas as pessoas boas se associam a ela e até testemunham dela. Fala, olha, aquela mulher ali, aquele homem, aquele jovem, nossa, como é sábio, só fala coisas bonitas, coisas maravilhosas. Queria que o meu filho fosse que nem ele. Então ela mesmo, ela dá o testemunho da pessoa. Por quê? Porque a pessoa da boa língua, ela cada vez mais se alimenta do conhecimento. E o conhecimento, ele enriquece. O conhecimento, ele fortalece. Não é verdade? Nós vemos hoje pessoas intelectuais, sábias, na sua maneira de expor qualquer assunto, na sua maneira de tratar com o próximo. Porque são pessoas que buscaram conhecimento, sabem falar com amor. Amém? A boa língua também deve ser semelhante à prata pura. Provérbios capítulo 10, o versículo 20. O que é a prata? A prata é um metal precioso, branco e brilhante. E a Bíblia nos diz, aleluia, que a boa língua deve ser semelhante à prata. Deve ser preciosa, deve ser branca, deve ser brilhante. Leia para nós Provérbios capítulo 10, o versículo 20, por favor, a parte A. Amém. A prata escolhida é a língua do justo. Ou seja, todo justo, correto, que luta contra a inverdade, que procura a verdade,
que ensina com amor, com prontidão, é uma pessoa que tem uma língua semelhante à prata, brilhosa, preciosa, branca, pura, aonde temos a certeza e a convicção que dali daquela pessoa o nome do Senhor é exaltado, que o nome do Senhor é glorificado. Amém? A boa língua a igreja deve ter. A boa língua para transmitir sabedoria, para ser reconhecida como a prata pura. Amém? A boa língua também deve ser semelhante à árvore de vida. Olha aí, quando nós falamos aqui no começo, enquanto a má língua, irmã Iraci, enquanto a má língua, ela leva a pessoa à morte, a boa língua diz aqui que ela é semelhante a uma árvore de vida. Olha que coisa maravilhosa. Uma leva para a morte. A outra está sendo comparada à árvore de vida. Veja para nós Provérbios capítulo 15, o versículo 4. A parte A. A língua serena, boa, é árvore de vida. Lembra da história de Eva e de Adão? Que o Senhor ali falou para Adão e para Eva a respeito das árvores que ali se encontravam. Havia no jardim uma árvore que o Senhor proibiu aquele casal de comer. A árvore do bem e do mal. E existia também ali a árvore da vida. E Adão e Eva deram ouvidos à serpente, a Satanás, e comeram da árvore do bem e do mal. E o Senhor expulsou o casal do Éden para que eles não viessem comer da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, para viver eternamente no pecado, porque desobedeceram. E a Bíblia nos diz aqui que a boa língua, ela é semelhante à árvore da vida. Veja bem, o que Adão e Eva não podem participar, a pessoa que usa o seu linguajar, a sua língua para falar coisas boas, está se alimentando e alimentando pessoas para a vida em Cristo Jesus, a vida eterna. Amém? Então, devemos compreender que a boa língua tem que transmitir sabedoria, que ela tem que ser conhecida como a árvore da vida, que ela tem que ser semelhante à prata pura. Também queremos dizer, para a glória de Deus nesta noite, que a boa língua deve transmitir ensinamentos úteis. Enquanto a má língua ensinava coisas que não prestavam, a boa língua tem que ensinar coisas úteis, coisas que têm utilidade. O caso da irmã Iraci, como professora, ela tem que usar a língua dela para trazer ensinamentos úteis que amanhã aqueles seus alunos estarão usufruindo. Não é verdade? Estarão ali usando. Se ela for uma pessoa que traz um ensinamento errôneo, errado, as consequências serão vistas quando aquela criança se tornar um jovem, for colocado diante de uma situação aonde vai ser necessário aqueles conhecimentos numa sala de aula. Aí veremos que aquela professora que não ensinou uma coisa útil para o seu aluno,
nós iremos ver que ela não tinha compromisso. E o rapaz vai sofrer as consequências no seu dia a dia. E a Bíblia que ela nos ensina em Provérbios 31 e o versículo 26, que nós devemos falar com sabedoria. Leia para nós, por gentileza. Provérbios capítulo 31, versículo 26. Que a boa língua deve transmitir ensinamentos que sejam úteis para a vida de todos. Achou? Leia para nós. 31, 26. Amém? Olha a minha tradução. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Veja bem, a instrução da bondade está na sua língua. A pessoa boa, a pessoa correta, a pessoa generosa, o linguajar, a sua maneira vai transmitir bondade, que vai ser recebida com aquela pessoa que irá aprender a praticar a bondade. Quantas vezes nós não estamos passando aí na rua e porventura ouvimos uma mãe discutindo com o filho? Essa mãe escracha o filho. De tudo quanto é palavrão, amaldiçoa o filho, e aí quando aquele menino cresce, se torna igual à mãe. E quando a mãe vê ele praticando aquela atitude, sente vergonha, mas não sabe que foi ela que transmitiu aquilo para a criança. Mas em compensação, nós também observamos que há muitas mães por aí que são educadas, que são amorosas com seus filhos e transmitem com doçura a sabedoria. E as crianças se tornam pessoas educadas, porque aprenderam no berço de ouro, porque aprenderam através de uma língua boa. Não é verdade? Quantos filhos antigamente se espelharam nos seus pais e quebraram a cara? Porque o pai ensinava o filho a ser macho, meu filho é macho. E para ser macho tem que falar palavrão, tem que engrossar a voz, tem que ser valente. E muitos aí hoje estão até sem dente. Não é verdade? Mas na atualidade hoje os pais são diferentes. Há um bom rotativo de pais aí que tem sentado e tem se tornado amigo dos filhos e tem transmitido com a boa língua a sabedoria. Tem ensinado o caminho da verdade. Tem ensinado que Deus, o Criador dos céus e da terra, é bom. E Ele cobra de nós tudo o que nós fazemos, quer seja bom, quer seja mal. Amém? Então a boa língua deve transmitir ensinamentos úteis. Certo? Também queremos dizer que a boa língua deve confessar o Senhor. Deve confessar Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Filipenses capítulo 2, o versículo 11. Veja bem que a má língua, ela não aguenta nem ouvir de Jesus. Porque se ela ouvir falar a respeito do Senhor Jesus, ela já começa a blasfemar, ela já começa a falar mal, ela já começa a chamar pessoas para se associar com elas e começam a querer denegrir, porque elas não conseguem a presença do Senhor, não conseguem nem ouvir falar do nome de Jesus. Mas a boa língua, ela confessa Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Leia para nós Filipenses capítulo 2, o versículo 11. Amém? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Por isso que a igreja,
na terra dos viventes, ela é diferente. Porque ela confessou o Senhor Jesus Cristo em sua vida, para a glória de Deus. Amém? A igreja é diferente. Então a boa língua, ela vai confessar. Ela vai aceitar Jesus. Também queremos dizer aqui que a boa língua deve falar da palavra de Deus. Obviamente, se você tem uma boa língua, a primeira coisa que tem que sair dos seus lábios é que Deus é bom, que Deus é Pai, que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro, que sem Deus você não vive. Amém? Salmo 119, versículo 172. É por isso que a pessoa da boa língua, ela levanta de manhã agradecendo a Deus. Ela vai dormir agradecendo a Deus. Toda a bênção que ela recebe, agradece a Deus. Até as lutas que ela tem, ela agradece a Deus. Porque ela é boa língua e a pessoa reconhece que a melhor coisa que tem na face da terra é viver com Deus. Ama a Deus. E quem ama, fala do que ama. Leia para nós, por gentileza. Minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Amém? A minha língua celebre, comemore, se alegre na tua lei. Aleluias. Pois todos os mandamentos de Deus é justiça. É justiça. Por isso que os injustos não recebem e não querem receber Jesus em sua vida. Porque quando recebe Jesus, vem completo com os mandamentos. E os mandamentos têm que ser praticados. Por isso que o mundo está cheio de ímpios. Pessoas que vivem piamente sem a presença de Deus. Mas a igreja é diferente. A igreja, ela fala da palavra de Deus, ela medita na lei de Deus, porque ela sabe que a lei de Deus é justiça para a vida dela. Por isso que a igreja tem que ter uma boa língua, tem que falar coisas que tragam edificação. Amém? A boa língua também deve ser sábia. Ela tem que transmitir sabedoria e tem que ser sábia. Porque, olha, uma coisa é a pessoa transmitir sabedoria. Sabe como funciona? Você lê um livro, o autor do livro escreveu uma frase sábia. Você pega aquela frase e num diálogo, você transmite ela. A frase em si, ela já contém a sabedoria. Não quer dizer que porque você falou aquela frase que alguém escreveu, você é sábio. Você precisa adquirir a sabedoria para vir em tua vida elaborar frases que tragam sabedoria. Então, a boa língua, ela tem que ser sábia. Veja aí para nós, Isaías, capítulo 50, e o versículo 4 somente, para nós entendermos como funciona a língua boa ser sábia. Eu tenho certeza que depois deste estudo aqui, desse ensinamento aqui, a igreja estará mais atenta ao que será falado aos seus ouvidos. Irá diferenciar a pessoa que tem uma língua má e a pessoa que tem uma língua boa, onde transmite boa conduta. Leia para nós Isaías, capítulo 50 e o versículo 4.
Deixa eu ver. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Amém? Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Veja que Isaías está dizendo que o Senhor, aleluias, Ele deu para ele uma língua sábia para ele transmitir paz aos cansados, para ele transmitir algo bom para aquela vida necessitada. Há pessoas que têm sabedoria no falar, que você gosta de estar ao lado dele. Eu me lembro, um determinado tempo atrás, uma política, uma senhora, que na época se tornou senadora, e eu sentia um prazer enorme de ver aquela mulher falar. Porque ela falava com tal sabedoria que encantava os meus ouvidos. Há pessoas que têm adquirido este dom de Deus. Sabedoria. Que a sua língua se torna suave. O seu falar é amoroso. E em nenhum momento você encontra contenda. Há um pastor na rádio que ele tem uma sabedoria e a sua fala é mansa. Tão mansa que aos poucos ele te convence se você está certo ou se você está errado. Porque a sua língua é boa e ele tem a sabedoria. E hoje, igreja, nós devemos pedir para o Senhor para nos dar sabedoria, que a nossa língua venha transmitir sabedoria, venha transmitir conhecimento, venha transmitir utilidade. Não adianta você saber muitas coisas para tirar chacota da cara de outras pessoas, como nós muito observamos por aí. Às vezes uma pessoa pede uma informação para alguém a respeito de um endereço e a pessoa desvia aquela pessoa do caminho, manda ele para determinado lugar distante de onde ele estava, e essa pessoa sai confiando naquela, e ela quando fica debochando. Enganei um trouxa, enganei um bobo, não sabendo que ela mesmo, toda a sabedoria dela, que ela tem, está indo para o ralo, está indo para o esgoto. Nós devemos ter uma língua boa, nós devemos ter sabedoria para transmitir a verdade, para viver a verdade, para sermos diferentes nessa terra, cheias de coisas que não prestam. Amém? Vamos guardar esse estudo em nossos corações e praticá-los em nosso dia a dia. Glória a Deus por isso. Portanto, vamos usar a nossa língua para propagar o Evangelho como a Bíblia nos ensina. Ide, pregai o Evangelho. Amém? E que Deus nos dê sabedoria para nos afastar de todo engano, de toda a língua maliciosa, que dos nossos lábios venham fluir fontes de rios transbordantes para a glória de Deus. Convido a igreja que venha se colocar de pé para fazermos uma oração para encerrarmos este trabalho. Convidando a igreja para quinta-feira, em culto da família, dirigido pela irmã Iraci, para a glória de Deus. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, a Tua palavra nesta noite foi semeada, Deus, que ela venha fazer aquilo que aprove o Teu querer, Senhor. Continue abençoando a Tua igreja, fortalecendo o Teu povo, dando-nos sabedoria, uma língua abençoada para glorificarmos e exaltarmos o Teu bendito nome, Senhor.
Abençoa a tua igreja, Pai. Opera maravilhas em nosso meio, Senhor. Cura, salva, liberta. Manifesta a tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Lembre-se, igreja, você é especial. O Senhor Jesus Cristo, Ele te ama. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.